poder. Vamos lá, galera. Nessa semana nós iremos tratar sobre o assunto de inflação e aumentos e descontos percentuais, beleza? Então vamos lá. Demonstração. Dividir aqui a telinha em duas partes. Imagine a seguinte situação, que você está querendo comprar um televisor e esse televisor ele custe R$ 1.000. Beleza? Tanto para essa situação quanto para essa outra situação. Vamos supor que, se você pagar à vista, você ganhe um desconto de 15%. Mas, se você pagar a prazo, você vai ter um aumento. Eu vou aumentar em 10%. Opa. E a pergunta que fica é, quanto pagarei em ambas as situações? Quanto pagarei se eu comprar a prazo para pagar o quanto pagarei se eu pagar à vista? Seguinte, galera. Existem várias formas de você fazer esse tipo de conta. Uma delas é o seguinte, ó. Você tem R$ 1.000 do preço do televisor, aí você vai ter um desconto de 15%, desconto é sinal de menos, de 15% em cima desses 1.000. O mesmo raciocínio que eu uso aqui, eu vou usar aqui do outro lado. Ó. Se você tem R$ 1.000 para pagar a televisão, só que com esse aumento aqui, você vai ter que gastar 10% a mais em cima desses 1.000. Beleza? Agora eu quero que vocês percebam o seguinte, que eu tenho 1.000 aqui e tenho 1.000 aqui. Professor, eu só consegui chegar agora, eu tive um problema na internet. Sem problema, Renan. Então, o que vocês vão fazer? Vamos colocar o 1.000 em evidência. Quando o 1.000 entra em evidência, quem vem para dentro do parênteses? Aquele número que acompanha esse 1.000 aqui é 1, beleza? Então, vai ficar 1 ali dentro. Mas quem que acompanha o outro 1.000? Esses 10%. O raciocínio que eu empreguei aqui, eu vou empregar aqui do outro lado. Olha lá, perceba que eu tenho os 1.000. Aí eu vou colocar o 1.000 em evidência. Aí nós vamos ter 1, porque é um que acompanha o 1.000, né? Menos 15%, que é o que acompanha o outro 1.000. O que a gente vai fazer agora? A gente vai converter essa porcentagem de 15% em número decimal. O que é 15% em número decimal? É 15 dividido por 1.000, que vai ser, 15 dividido por 100, desculpa, que vai dar 0,15. Meu raciocínio do outro lado. O que é 10%? É 10 dividido por 100, ou seja, 1 mais 0,1. E agora você vai obter essa soma dentro do parênteses. Então você vai ter 1.000 vezes 0,1, 0,1 não, 1,1. E do outro lado a mesma coisa, resolveu parênteses, 1.000 vezes 0,85. E esse resultado final é quanto que você vai pagar na televisão. 1.000 vezes 0,85 é 850. Que você pagaria com desconto. E a prazo, você iria pagar 1.100. Beleza? Essa é a ideia de aumentar e subtrair percentualmente. Claro que vocês podem fazer por regra de 3 ou pode fazer de qualquer outra forma que vocês já aprenderam, desde que vocês entendam o processo. Mas esse método aqui, eu acho ele um pouco mais simplificado, porque você pode usar a seguinte formulinha. Toda vez que você tiver um aumento, você pode pensar o seguinte, eu tenho o valor, e desse valor eu vou multiplicar pela soma de 1 com a porcentagem decimal. E o mesmo, aí depois é só pegar, somar e multiplicar. E o mesmo raciocínio vai ser no desconto. Você vai ter o valor
E você vai multiplicar por 1 menos a porcentagem, que é o desconto. Beleza? É basicamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos aos exemplos aqui para vocês entenderem na prática quão simplificado é o problema. Eu fiz toda aquela conta só para vocês verem como que a gente chegava naquela formulinha. Então, vamos lá. Ó. Na promoção de uma loja de eletrodomésticos, um aparelho de som que custava 400 teve um desconto de 12%. Quanto o cliente que decidir comprar o equipamento pagará? Então, olha lá, eu tenho o valor que é de 400, aí eu vou ter um desconto de 12%. O que é 12%? É 0,12. Então, olha lá, aí você vai ter 400 vezes 1,012, que vai ser 0,88. E quando você multiplica uma pela outra, você vai obter, peraí, não é igual ali, é 0,88 vezes 400, que vai dar 352. Bem simples. Vamos na outra. Olha lá, na última liquidação de verão, uma loja vendia todos os seus produtos com desconto de 15% de uma camisa. 15%, perdão. Se uma camisa antes da liquidação custava R$ 145, quanto passou a custar na liquidação? Então vamos lá. Está tendo um desconto de 15% em cima desse valor de 145. E se é desconto, é 1 menos a porcentagem. 15% é 0,15. Ao multiplicar isso, ao fazer a subtração, nós vamos ter 0,85. Então, 145 vezes 0,85, nós vamos obter 123,25. Bem simplesinho. Galera, quem entendeu, digite sim. Quem não entendeu, digite não, que aí eu explico de novo em cima da sua dúvida. Por que o 1? Já explico por que o 1. Subir aqui rapidinho. Opa. Aquele 1, ele aparece da fórmula por causa que o valor ele fica se repetindo em duas situações. Olha, ele se repetiu aqui e se repetiu aqui. Quando você coloca o valor em evidência, existe um número que está acompanhando esse primeiro valor, que vai ser o 1 vezes ele. Beleza? Porque quando a gente vai colocar o valor em evidência, alguém tem que vir para dentro do parênteses. Antes estava o 1000 sozinho ali. Aí, para provar que ele não está sozinho, é só você colocar 1 vezes. Cair esse 1, ele aparece na fórmula. Em toda e qualquer situação. Beleza? Dúvida sanada? Massa. É importante entender o feeling dessas coisas. Então vamos lá, galera. Essa questão se divide em duas partes. A primeira é dito o seguinte: em uma loja, uma máquina de lavar roupas custava 1.500 e seu preço sofreu um aumento de 3%. Então vamos lá, vamos calcular primeiramente esse aumento de 3%. Ou seja, você vai pegar o valor que é de 1.500, aí você vai fazer um aumento de 3%, que é de 0,03. Então, 1.500, ao fazer esse aumento, é a mesma coisa que multiplicar por 1,03. E quando você pega 1.500 e multiplica por 1,03, você vai obter 1.545. 1.545. Pronto. Aqui é mais que ele fala. Logo após o aumento, ou seja, agora que a gente tem esses 1.445, a loja resolveu fazer uma promoção oferecendo um desconto de 3%. Muitas pessoas vão achar que vai voltar para os 1.500. Será que volta? Então a gente vai pegar aqui, ó. Vamos calcular agora o desconto. Você vai pegar esses 1.500. Aí, 1.500 não, 1.545. E vai tirar 3%, que é 0,03. Então, 1.545 vezes 0,97. Então, 0,97 vezes 1.545 vai dar
1.498,65. Beleza? Então fizemos um aumento, depois fizemos um desconto. E provamos que não volta a ser o mesmo valor de origem. Mais uma, a gente fala de inflação. João comprou uma TV e resolveu pagar a prazo, pois não podia pagar à vista, ou seja, vai vir mais caro. Sabendo que o valor à vista é 1.500 e que o valor total a prazo é 15% maior que o valor à vista, quanto João pagará no total? Então você vai pegar o seguinte, você vai pegar o valor, aí teve o aumento, né, de 15%, que é 0,15. Só fazer esse cálculo. Então, 1.500 vezes 1,15. E ao pegar 1.500 e multiplicar por 1,15, você vai obter 1.725. 1.725. É isso, galera. Antes de ir para a inflação, digite 1 para estou entendendo ou 2 para não estou entendendo. Boa. Então vamos lá, vamos falar agora um pouquinho sobre inflação. Isso aqui vocês veem mais nas aulas de geografia, que eu só vou dar só um básico do que se trata e a gente vai fazer uns cálculos em cima. Galera, inflação é quando você tem um aumento generalizado do preço e serviços das coisas. Beleza? Por exemplo, supomos que foi percebido que o preço de todos os itens em um supermercado foi de 3%. Então, a gente pode levar em consideração que a inflação foi de 3% no período em que houve essa análise de aumento do preço. Beleza? Então, vamos ver aqui o que esses textozinhos bem minúsculos traz para a gente. Vamos lá, trazem, né? Inflação é o aumento de preços de bens e serviços. Ela implica diminuição do poder de compra da moeda. Ou seja, quando as coisas tendem a ficar mais caras, as pessoas tendem a não comprar mais por achar mais caro. A inflação é medida pelo índice de preços. O Brasil tem vários índices de preços que eu estou abordando na videoaulinha de vocês, uns 3, os mais principais. E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo é o índice utilizado no sistema de metas para inflação. Essa meta de inflação ela é utilizada para o mercado chegar no máximo até lá. A partir do momento que ele extrapola essa meta, aí a inflação ela fica muito alta e o país ele acaba entrando em um colapso econômico. E o que acontece? Ele começa, para poder se manter, ele imprime moeda, e quando ele imprime moeda, isso faz a nossa moeda, por exemplo, desvalorizar, crescendo assim a inflação, beleza? E o que causa a inflação? São vários fatores, e eu trouxe aqui dois principais, como, por exemplo, pressão de demanda. A gente viu essa pressão de demanda agora na pandemia. Na pandemia, nós tivemos alguns produtos em que houve muita procura dele no início e que hoje você já encontra ele de uma forma bem abundante em farmácias e supermercados, que é o álcool em gel e as máscaras. Para poder controlar aquele gasto excessivo que estava rolando, e eles não estavam mais conseguindo repor as prateleiras de álcool e gel e máscara, o que eles fizeram? Eles aumentaram o preço, beleza, porque parece que é esquisito, porque está tendo muita necessidade e o povo está querendo comprar e as pessoas estão aproveitando da situação. Realmente rola isso também, como também para poder controlar e as indústrias elas terem um momento ou mais tempo para poder produzir o material, beleza? Então, quando elas voltam a produzir em larga escala, Pedro Henrique chamaram ao final, em larga escala, e elas percebem que já não precisa mais de tanta demanda, o que acontece? Ocorre uma deflação, ou seja, ele vai diminuir esse preço, beleza? Agora, sobre os preços de custo, a gente vê isso muito em montadoras de veículos. Quando, por exemplo, as peças elas começam a aumentar demais o preço, o produto final, que vai ser o carro, ele, por exemplo, custava 30 mil reais, no fim ele pode estar custando 37.500, só por causa do aumento dessas peças, beleza? E isso também é mais uma forma de vocês verem na prática
como que funciona a inflação. E olha lá, a inflação gera incertezas importantes na economia, desestimulando o investimento. Ou seja, quando se desestimula o investimento, fecham pequenos comércios, porque eles não estão mais dando conta de pagar funcionário ou comprar produtos, porque quando ele tem que repassar para o consumidor vai em supermercados que conseguem vender de uma forma mais barata, porque eles conseguem comprar em larga escala, e com isso eles ganham desconto, e isso faz com que os pequenos produtos, ou os pequenos comércios fechem. Também pode fazer com que grandes indústrias saiam do país, gerando grandes índices de demissões, como, por exemplo, o que aconteceu na Argentina. Nós tivemos uma montadora que estava lá, esqueci o nome dela, não sei se é a Volkswagen. Aí eles não estavam mais conseguindo se sustentar no país. O que aconteceu? Teve que demitir todo mundo e geral saiu. Beleza? Eles se desinstalaram daquele país e foram para um outro. Eu não tenho muita certeza se foi para o Brasil, porque está mais instável do que lá, apesar de tudo. Então vamos lá. Os preços relativos ficam distorcidos, gerando várias ineficiências na economia. As pessoas e as firmas perdem noção dos preços relativos e assim fica difícil avaliar se algo está barato ou caro. A inflação afeta particularmente as camadas menos favorecidas, ou seja, as pessoas mais pobres, elas sentem mais a inflação, como, por exemplo, se uma pessoa ganha apenas um salário mínimo e teve um período aí que o saco de feijão estava ele mais do que triplicou o seu valor, então elas sentiram muito. Agora, quem tem um poder aquisitivo maior não vai sentir tanta essa diferença. Então, é basicamente isso que fala a inflação. Beleza? Então, para a gente fechar, a gente vai fazer esse exercíciozinho que vai englobar aumentos percentuais e a inflação. Então, olha lá, de janeiro de 2015 até dezembro de 2018, a variação acumulada da inflação medida pelo IPCA foi de 23,66%. Observe no gráfico abaixo os índices percentuais acumulados no mesmo período referentes a alguns produtos e serviços. Com base nisso, responda. Então, a letra A ele fala o seguinte: se em janeiro de 2015 uma pessoa gastava R$ 200 de transporte, qual passou a ser o valor gasto em dezembro de 2018? Então, olha lá, o transporte está aqui. Teve um aumento de 22,16. Então, você vai calcular o seguinte: você vai pegar o valor, que é de 200, e vai calcular esse aumento de 22,16, que é 0,22. Agora vai. 22,16. Então, vai ficar 200 vezes 1,2216. Então, olha lá, quando você multiplica 200 vezes 1,2216, você vai obter 244,32. Então, vocês podem perceber que teve esse aumento inflacionário em cima dos preços de transporte, beleza? Na letra B, ele fala o seguinte: se em janeiro de 2015 uma família gastava R$ 800 em saúde e cuidados, cadê saúde e cuidados? Está bem aqui, ó, saúde e cuidados, qual passou a ser o valor gasto em dezembro de 2018? Então, teve esse aumento de 29,60. Então, você vai pegar o valor 29,60. E a gente vai calcular em cima disso, que é um aumento. Então, vai ser 800 vezes 1,2960. Aí você vai lá e multiplica isso e você vai obter, vamos ver aqui, 1.036,80. Beleza? É mais ou menos por isso que a gente teve que revisar aumentos e descontos percentuais antes. Outra, mesmo textinho ele fala, se em 2018 um casal gastava 1.200, ou seja, no final, depois de calcular esse índice inflacionário, eles gastavam 1.800, 1.200 com alimentação e bebida. Olha só. Qual foi o valor gasto aproximado com alimentação e bebida em janeiro de 2015? Então, ele está querendo voltar no tempo. Então, seja X o valor lá em 2015. Aí teve um aumento de alimentação e bebida de 21,84. Então, 1 mais 0,2184. E em 2018, ao final, eles estavam gastando 1.200. Então, olha lá, somou ali dentro, vai ficar 1,2184 igual a 1.200.
Pega esse 1,2184 e passa dividindo, aí você vai obter, peraí, 1.200 sobre 1,2184. Então, 1.200 dividido por 1,2184, nós vamos obter 984,89 aproximadamente. Beleza? E, por fim, para a gente fechar aqui essa parte, ele fala, se uma família gastava em dezembro R$ 3.000, em dezembro de quando? De 2018. R$ 3.000 em educação, quanto ela gastava em janeiro de 2015? Deixa eu arrumar isso aqui. 2015. Então, novamente, a gente vai voltar no tempo. Seja X o valor lá em 2015, ele falou em educação, 29,91 aumento. Então, 1 mais 0,2991. E em 2018 estava pagando ou gastando 3 mil. Somou ali dentro, vai ficar 1,2991. E isso é igual a 3 mil. Pega esse 1, e passa dividindo. 1,2991. E a gente vê quanto que vai dar. X igual a 3.000 dividido por 1,2991, aproximadamente 2.309. Era bem mais barato.